começa a Copa do Mundo da Rússia. E assim como aconteceu aqui no Brasil em 2014, muitas pessoas de diversos países, diversas culturas estão ali coabitando o mesmo país durante pelo menos um mês. E essa mistura de culturas é uma coisa muito interessante. Então foi nessa linha a pergunta de hoje. E se você pudesse combinar dois países e as suas culturas, claro? Qual seria a sua combinação? Vamos ver o que a galera respondeu. Eu acho que poderíamos juntar o Japão com o Brasil, né? Juntar o foco, a objetividade, a disciplina do japonês com a criatividade do brasileiro. Poderia dar um bom caldo isso daí. Poderia também juntar um país com um alto nível de desenvolvimento, como Luxemburgo, Finlândia, com Somália, quem sabe em média saia, né, todos os cidadãos felizes. Eu acho que o pessoal do Luxemburgo não ia ficar tão feliz, mas... E nesse momento de Copa, acho que poderíamos juntar o Brasil com a Argentina, imagina, Messi com Neymar, cara, ia ser imbatível, ia ser bonito de se ver. Será que precisa, cara? Eu moro no Brasil. A gente é uma mistura de uma reca de países. Não sei. Eu não sei dizer o que eu faria pra combinar dois países, porque tem tanta coisa interessante em alguns lugares, tipo o Japão e seu afinco pelo trabalho, a sua busca pelo trabalho, na Suécia e em outros países, no próprio Japão mesmo, e a sua honestidade. Na Suécia, por exemplo, estão fechando presídios. Acho que seria interessante para o Brasil, mas culturalmente falando, a gente faz tanta coisa, a gente tem tanta coisa, para que eu vou misturar? Se a gente tem tanta coisa aqui, a gente tem tanta coisa cultural no Brasil que a gente joga fora. A gente nem usa. Por que eu vou misturar os outros? Eu vou só chafurdar dentro de casa, revirar os baús para tirar essa coisa cultural que a gente tem. Não sei se precisamos procurar fora. Talvez a gente precise melhorar o nosso mindset e não buscar em outros países para juntar. Mas sei lá, vamos colocar aí o Japão, com toda essa questão ética e etc. E a Disney. Não vou botar um país, vou botar a Disney. Porque a Disney trabalha bem, é criativa, e tem um pouquinho também de Zuckerberg, né? Eu gostei do seu trabalho, eu compro logo você. Acho que isso justifica. Eu vou ficar aí com a Disney e o Japão. Se eu pudesse combinar dois países, eu acho que eu pegaria algo bem oposto. Calor e frio, um país que tem uma estrutura bem desenvolvida, já com os itens básicos, por exemplo, moradia, alimentação, educação, saúde, com um país que não tem esse lado desenvolvido, um país que tenha uma forte cultura artística desenvolvida versus um país que tenha uma cultura científica, educacional, já bem presente, bem forte. Um país que tenha música muito forte, com algo bem literal, ou de literatura já mais avançado. E pensando nesses extremos, digamos assim, eu acho que o Brasil não ficaria fora dessa combinação, porque o Brasil tem tudo de um pouco, né? Algumas coisas mais fortes e outras não. O que eu gosto do Brasil é o calor, a parte humana do Brasil. Acho que essa parte humana, acolhida, a receptividade do povo, essa facilidade de adaptação, tudo isso ficaria muito fácil de ser combinado com um país que tem um pouco mais de estrutura. Como eu estou morando na França, eu me faço essa pergunta há muito tempo. Melhor morar na França, melhor morar no Brasil? E a gente nunca chegou numa conclusão, junto com a minha esposa. E a ideia, se eu pudesse combinar dois países, eu combinaria os dois. Eu acho que a França é um país que dá uma estrutura boa já, de direitos humanos, e é um país onde você tem chance de ser aquilo que você quer ser. Por exemplo, se você quer ser padeiro, tem cursos para ser padeiro. Se você quiser ser engenheiro, tem escolas de engenharia. Se você quiser ser artista, tem cursos de belas artes e tudo muito acessível, porque os direitos básicos estão ali já instalados. E eu acho que colocar o Brasil nessa mistura, essa nossa facilidade, essa nossa ginga, essa nossa criatividade, a flor da pele, balançaria um pouco essa estrutura e obrigaria essa estrutura a se desenvolver muito rapidamente. Então a gente teria frio e calor, várias combinações artísticas, a parte mais acadêmica da França com a parte mais
louca com as misturas de música e de literatura do Brasil, e a parte mais centrada, mais certinha, europeia, com a parte mais viva, com a parte mais pulsante do Brasil. Acho que seria isso. Eu acho que eu escolheria o Canadá e a Itália. Seria maravilhoso ter o melhor dos dois mundos, que seria as belezas do Canadá, com toda a tecnologia, com tudo que funciona, com a história da Itália, as comidas maravilhosas, o povo caloroso, que é muito parecido com o Brasil. E eu acho que seria sensacional se a gente pudesse juntar esses dois países. Eu combinaria o Brasil e o Japão. A gente combinaria a tradição milenar do Japão, respeito, foco, disciplina, superação de grandes tragédias, sejam tragédias naturais ou guerras. Toda essa habilidade deles eu mesclaria com a criatividade do brasileiro, a alegria do brasileiro, a biodiversidade do Brasil, riqueza étnica, cultural. Acho que essa mistura multiplicaria o potencial que cada país tem individualmente. E a gente poderia ver uma participação especial do Jaspion também no sítio do Pica-Pau Amarelo, que ia ser a parte mais legal dessa mistura, eu acho. É isso. Eu acho que eu combinaria Brasil e Japão. Eu acho que os japoneses tão certinhos, tão todo bonitinho, né? E o brasileiro é todo doidão, todo malucão. Eu acho que se juntasse os dois, a animação do brasileiro e o pessoal certinho do Japão, eu acho que ia dar um pessoalzinho bacana, vocês não acham? Não sei. Fora que a comida japonesa, já nascer comendo aquele lá, sushizinho, sashimi. Eu acho que eu combinaria Brasil e Argentina, porque não ia ter pra ninguém, não. A gente ia ganhar tudo que é Copa do Mundo e por aí vai. Mas falando sério, eu acho que combinar dois países... O Brasil é uma combinação muito legal de países. Então eu ficaria com essa combinação, ficaria com o Brasil, mesmo com todos os problemas, porque eu sei que a gente é capaz de reverter tudo isso. Mistura pra quem é brasileiro é quase que comum já, né? A gente realmente já mistura de muitos estados, já que a gente é um país continental e poderiam ser vários países diferentes se misturando, e até de vários países, né? Já que a gente tem vários centros de colonização de países diferentes, né? Aqui no Brasil. Tem os europeus, tem os japoneses, enfim, várias culturas diferentes se misturam aqui. Então é interessante a gente ver que vários pontos são levantados, os japoneses eles são lembrados sempre. Aí o pessoal pergunta, mas será que só eles são corretos, só eles são certinhos, só eles são éticos? Não, mas eu acho que isso é uma discussão além do mais, porque essa simbologia que a gente traz do japonês, porque poderia ser o certinho britânico. Mas eu acho que a cultura oriental tem uma série de outros valores que faz com que o Japão seja muito lembrado. Aí se a gente for pensar no futebol, vem aí as combinações com o Brasil e a Argentina, do Neymar e Messi. Apesar de que eu acho que se a gente estivesse ali com a nossa mãe Portugal, ia ser melhor. A grande questão é equilíbrio. Você viu que não quiseram juntar duas grandes potências? A gente sempre procura pegar algo muito bom e juntar com algo que não é ruim, mas que pode aprender, para a gente buscar o equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Na criatividade isso é muito importante porque o caos acontece toda hora, mas a gente precisa do equilíbrio para criar. A criatividade, inclusive, pode ser um ponto de equilíbrio do problema com a solução ou com o estado perfeito, digamos assim. Pelo menos até que mude o cenário e a gente tem que ser criativo para inovar novamente. É isso? Então, galera, amanhã, convidado muito especial e internacional aqui no Pense Si. Semana que vem eu tô de volta. Abraço.